Queridos irmãos, graça e paz, aqui é o seminarista Caio. Eu venho trazer uma palavra bíblica e uma palavra de esperança para o seu coração. Abra aí a sua Bíblia em Salmos capítulo 27 e vamos estar fazendo essa leitura. Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, e eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não te atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, e que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará nos seus pavilhões, no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por veredas planas por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsos testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique-se o seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações e que possamos vir para a tua glória. No nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, estamos no período, início aí de mais uma década, início de mais um ano, e nós estamos num período onde muitos corações estão aterrados em um grande poço de medo, pois se questiona de como vai ser o ano. Vivemos em um período onde os corações estão cada vez mais apáticos. Vivemos em um período onde corações estão cada vez mais afastados de Deus. Corações que questionam, corações que estão aterrados de preocupação, de medo, de ansiedade. Vivemos em um período onde pessoas estão vivendo vacilantes, estão vivendo longe da vontade do Senhor, pois estão com medo do dia do amanhã. Vivemos em um período, meu irmão, onde pessoas estão afundados em um pântano de desespero. Estamos em um período onde corações estão longe, caminhando, correndo, estão rumando para a perdição, rumando para a destruição, porque esses corações estão vivendo longe da vontade de Deus. Vivemos em um período onde as pessoas estão com corações cada vez mais ansiosos, preocupados, com aquela tão sonhada faculdade. Estão com corações temerosos com o futuro no seu trabalho. Vivemos em tempos onde as pessoas estão cada vez mais com medo no coração. Pessoas que não descansam mais da vontade do Senhor. Pessoas que não esperam mais o agir do Senhor. Pessoas que vivem afundados em um pântano de medo, em um pântano de desespero. Por isso, querido, através desse vídeo, quero trazer uma palavra de esperança para a tua vida, de como lidar com o medo. Como lidar com o medo. Quero destacar
3 características de uma pessoa que aprendeu a lidar com medo. Como nós conseguimos lidar com medo? Como nós conseguimos lidar com esse medo que está assolando o nosso coração? Primeira característica de uma pessoa que aprendeu a lidar com medo é a confiança. Confiança. Se você, aí com calma, olhar o verso 1 ao verso 3, o salmista vai dizer que o Senhor era a sua luz. E essa luz ilumina a escuridão da angústia, ilumina a escuridão da ansiedade. Essa luz ilumina a escuridão do perigo que está dentro de nós, dando vida e alegria. Eu me lembro de Isaías capítulo 9, que vai dizer sobre aquele grupo que estava em um território de escuridão, de trevas. E essa luz que veio, que é Cristo Jesus, vai iluminar, vai trazer alegria para este povo que estava em território, em um território de medo e escuridão. Jesus de Nazaré, o Deus da nossa vida, é essa luz. Deus é a luz, a salvação e a fortaleza para o salmista e para as nossas vidas. Essa realidade é tão poderosa que o salmista vai exclamar: então, por que terei medo? Por que terei medo? Porque o salmista sabe, e nós devemos saber, que se Deus é por nós, quem será contra nós? O pior de todos os medos é o medo da morte. Talvez você já teve medo da morte. Talvez nessa pandemia o seu coração está atemorizado com o medo da morte. Talvez você esteja com medo de morrer. Talvez você esteja com medo de um familiar seu chegar à morte na sua casa. No entanto, querido irmão, há uma esperança com Cristo. Sendo a nossa luz, a nossa salvação e a nossa fortaleza, não há o que temer. Por que terei medo? Eu confio no Senhor, eu espero no Senhor. Nós precisamos confiar em Deus, em nossos medos. Tendo Cristo como a nossa luz no nosso caminhar, tendo Cristo como a nossa única salvação e tendo Cristo como a nossa fortaleza, confiando nele, confiando na promessa que ele tem para as nossas vidas. Deus é a nossa luz, Deus é a nossa salvação, Deus é a nossa fortaleza. Eu confio nele, eu espero nele. Por que terei medo? Por que terei medo, meu irmão? Confie no Senhor, creia na promessa dele, creia em Cristo. Essa é a primeira característica de uma pessoa que confia em Deus, que espera em Deus. Com isso, ela aprendeu a lidar com medo. Aprendeu a lidar com medo. Segunda característica de uma pessoa que aprendeu a lidar com medo é o clamor. Se você olhar o verso 7 a 12, Davi sabe que só vencerá o medo lutando com fé em oração, clamando ou recorrendo à soberania de Deus. O verso 10 vai dizer assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Olha que maravilhoso, é uma expressão proverbial. Ainda que ele não tenha amigos e seja abandonado como uma criança abandonada, Cristo, o nosso Senhor, o adotará e cuidará dele e cuidará das nossas vidas. Seu amor é mais forte do que todas as relações humanas mais próximas. O salmista clama a Deus. O salmista clama a um Deus que o ama. Sabe, querido irmão, sabe que o amor do Senhor é tremendo, a ponto de deixar as 99 ovelhas ir atrás daquela perdida, a ponto de ser o bom pastor. Ele vai dizer: o bom pastor dar a vida por suas ovelhas. Ele é o nosso bom pastor.
E nós precisamos aprender a clamar ao nosso bom pastor e a confiar nesse bom pastor. Cristo é o bom pastor que dá a sua vida às ovelhas, por causa das suas ovelhas. Clame a Ele. Olha o que o salmista vai dizer no verso 10. Se meu pai ou se minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ele estará comigo. Clame ao Senhor e reconheça que esse Senhor nos ama. Há um texto a qual nós usamos muito, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, o unigênito, para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, um ato de amor grandioso de Cristo para as nossas vidas. Clame a esse Deus que nos ama. Então, querido irmão, a primeira característica de uma pessoa que aprendeu a lidar com o medo é confiança. Confie em Deus, espere em Deus, saiba que você tem um Deus que zela para a sua vida, então por que terei medo? A segunda característica de uma pessoa que aprendeu a lidar com o medo é o clamor. Clame ao Deus que te ama, clame ao Deus que cuide de sua vida, clame ao Todo-Poderoso. Mesmo que muitas das pessoas viram as costas, mesmo que a dificuldade esteja difícil, clame a Deus. Terceira e última, querido irmão, característica de uma pessoa que aprendeu a lidar com medo é a postura. Se você olhar aí o verso 13 a 14, você vai ver que o salmista vai concluir o salmo mudando a sua postura de como começou, retornando a confiar, retornando uma confiança calma e serena que teve no início do poema. Ele espera com paciência. A sua paciência agora é fruto de fé, na fé que ele tem em Deus, em quem Deus é. Agora o salmista ele reconhece o Deus a qual ele serve, e ele sabe que esse Deus ele é poderoso, ele é soberano sobre as naturezas, ele é soberano sobre a morte, ele é soberano sobre os demônios, ele é soberano sobre todas as coisas, ele está com as rédeas do universo em suas mãos. Deus é soberano. Agora o salmista vai mudar a sua postura, ele não vai temer mais, porque ele reconhece quem é o seu Deus, ele reconhece que o Deus a qual ele serve é soberano. Ele conhece agora, ele tem um relacionamento com o Deus a qual ele serve. Então, querido irmão, aprenda a lidar com o medo, confie em Deus, clame, tenha uma vida de oração e mude a sua postura. Mude a sua postura. Agora que você conhece o Deus a qual você serve, agora que você vive a vida de Cristo, você olha para a dificuldade, não vê desespero, e sim a mão do Senhor a guardar as nossas vidas. Você olha para a pandemia e não vê desespero, não vê medo, não vê uma vida vacilante, um futuro incerto. Você vê a mão do Senhor, a pedagogia de Cristo em nossas vidas, Cristo nos ensinando. Você olha para a morte e não vê o luto, você olha para a morte e vê a verdadeira vida, vida eterna, vida em Cristo. Querido irmão, Provérbios 18:10, eu quero concluir, vai dizer que torre forte é o nome do Senhor, o qual é justo, o qual o justo se acolhe e está seguro. Como o salmista buscou o Senhor, um meio de lidar com o medo, em meio de vencer o medo, nós também devemos buscar o Senhor. Devemos buscar a lidar com o medo, a vencer o medo, confiando em Deus, clamando o socorro do Senhor Todo-Poderoso e mudando nossa postura, mesmo diante de um mar revolto. Que possamos não deixar o medo tomar os nossos corações, mas que possamos deixar a paz de Cristo
inundar o nosso ser. Como for o ano de 2021, nós sabemos que Cristo está no barco e isso nos traz calma. Mesmo que a pandemia se estenda mais um pouco, nós sabemos que Cristo está no barco. Mesmo que o mar revolto açoite o nosso barco, nós sabemos que Cristo está conosco e Ele é soberano. E Ele no tempo certo fará sossegar o mar revolto. Aprenda a lidar com medo pela fé. Refugie, não nas coisas mundanas, não nas coisas que o mundo te oferece, mas refugie como o salmista no Salmo 91 vai dizer, debaixo das asas do Senhor e sob a sombra do Onipotente. Deus te abençoe, querido irmão. Nós só vamos conseguir vencer o medo tendo Cristo como a base da nossa vida, tendo Cristo como a rocha que somos firmados. Só vamos conseguir vencer o medo tendo como esperança a volta do Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde e busque mais e mais o Senhor. Oremos, feche seus olhos. Deus Santo, nós clamamos ao Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós exaltamos o Teu santo nome. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Deus Trino, ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Deus, ensine os nossos corações a lidar com o medo. Que possamos, Pai, não desesperar diante de um futuro incerto, mas que possamos colocar os nossos olhos fitos no Senhor, no autor e consumador da nossa vida, na fonte de esperança eterna que é o Senhor. Que possamos confiar na grandiosa estrela da manhã, que possamos esperar no Senhor. Continue nos sustentando a nossa vida. Guarde esse meu irmão, essa minha irmã que está assistindo esse vídeo. Que o Espírito Santo conforte o coração dessa pessoa. Que o Espírito Santo desperte esse coração para Cristo, que é o sentido de todas as coisas. Em nome de Cristo que nós oramos, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Deus te abençoe.